Quanto custa uma informação? Qual o preço de um único documento? Para a maioria, é o custo de um pendrive ou de uma folha de papel. Mas no mundo da geopolítica da força bruta, uma única informação pode custar trilhões de dólares. Uma única pasta, entregue na mesa certa, não é jornalismo, é um ato de guerra. E o que acabamos de testemunhar não foi uma fofoca de bastidor. Foi o disparo do gatilho que inicia a maior operação de desmantelamento de um império criminoso na história da América do Sul. Um general venezuelano, Hugo Carvajal, não apenas falou, ele entregou. Entregou às autoridades dos Estados Unidos da América os documentos, as planilhas, os recibos que provam o que este canal tem detalhado há anos. As provas de como a PDVSA, a Companhia de Petróleo Venezuelana, foi usada como o caixa forte, o banco privado do Fórum de São Paulo, para financiar ilegalmente a máquina política que tomou o poder no Brasil. Enquanto a mídia tradicional discute o detalhe, ela perde a estratégia. O sensacionalismo factual não se importa com a opinião de comentaristas. Nós nos importamos com a engenharia do poder. E o que essa entrega significa é simples. A guerra híbrida contra o Brasil acabou de se tornar pública e o inimigo cometeu seu erro final. Muitos olham para o Brasil e veem o caos. Eles veem incompetência. Isso é um erro de análise. O que vemos não é incompetência. É um projeto meticuloso de demolição da soberania nacional, executado com precisão cirúrgica. Você acha que é coincidência que exatamente na mesma semana em que a prova do financiamento criminoso é entregue em Washington, o sistema judicial brasileiro decide blindar seus operadores mais antigos? A anulação da condenação de José Dirceu e outros pelo Superior Tribunal de Justiça não é um erro processual, é uma mensagem. Dirceu não é um político comum. Ele é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Ele é um ativo estratégico. Ao livrá-lo, o sistema está dizendo: nós protegemos os nossos. É o reagrupamento das tropas. Eles estão tirando seus generais da reserva porque sabem que a batalha final começou. Enquanto protegem seus generais, eles avançam na demolição da sua vida. Você olha para a economia e o que vê? O Brasil, um país que deveria ser a maior potência agrícola e energética do planeta, está no topo vergonhoso do ranking mundial dos juros reais mais altos. 15% ao ano. Isso não é uma decisão econômica, isso é asfixia. É uma política deliberada para estrangular o produtor, para quebrar a indústria nacional, para tornar o país fraco, faminto e desesperado por empréstimos. E quem você acha que está na fila, sorrindo, com o talão de cheques na mão, pronto para salvar o Brasil? Pequim, a China. Eles adoram juros altos em países-alvo. Isso acelera o processo de falência, forçando o país a vender seus ativos estratégicos, seus portos, suas terras, sua energia, por centavos. E como você garante que um país do tamanho de um continente não consiga resistir? Você quebra sua espinha dorsal logística. O colapso dos Correios não é má gestão? É um ato de sucateamento proposital. Em uma guerra moderna, quem controla a logística, controla o território. Ao deixar a empresa que conecta 80% do território nacional afundar, eles criam um vácuo. Um vácuo que será alegremente preenchido pelas plataformas de logística chinesas, que já operam como verdadeiros cavalos de Troia dentro das nossas fronteiras. Este é o plano do Fórum de São Paulo, em sua essência. Não é sobre ideologia, é sobre engenharia de poder, é um projeto de vassalagem. Quebrar a economia para gerar dependência financeira, destruir a logística para gerar dependência física, blindar seus operadores para garantir a continuidade do plano. E tudo isso serve a um único mestre, o Partido Comunista Chinês, que vê o Brasil não como um parceiro, mas como sua fazenda e sua mina de recursos para o século XXI. O Fórum de São Paulo é o gerente regional. O atual presidente do Brasil é o supervisor da filial,
mas o dono da corporação está em Pequim e o general Carvajal acaba de entregar o livro-caixa da empresa para o maior rival do dono. Por décadas, o Fórum de São Paulo operou nas sombras, protegido por uma narrativa de política social. Mas agora, a máscara caiu. O sensacionalismo factual revela a máquina. O Fórum de São Paulo não é um clube de debates, é uma corporação transnacional criminosa. E agora temos os recibos. O plano deles era simples e estava funcionando. A Venezuela, rica em petróleo, serviria como o banco. A PDVSA era o caixa eletrônico. Sob o comando de Chávez e depois Maduro, bilhões de dólares foram desviados. Esse dinheiro, sujo de corrupção e opressão, foi lavado e injetado em campanhas eleitorais por todo o continente. No Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Chile. O objetivo não era ganhar uma eleição. Era comprar governos. Era instalar gerentes que respondessem não ao seu povo, mas ao cartel. O general Carvajal era o chefe da inteligência militar. Ele não apenas ouviu falar, ele executou as ordens, ele sabe as rotas do dinheiro, ele sabe os nomes nas planilhas, ele sabe quais bancos foram usados, quais offshores foram criadas, e ele acaba de entregar tudo isso ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Este é o pilar da engenharia do mal. A China fornece a demanda estratégica por recursos. A Rússia fornece a blindagem de contra-inteligência e a proteção em fóruns internacionais. A Venezuela fornece o dinheiro sujo. E o Fórum de São Paulo fornece os operadores locais, os políticos, os juízes, os ativistas da mídia, para implementar o plano de demolição. Eles estavam vencendo. O Brasil estava sendo sufocado. Nossos ativos sendo preparados para a liquidação, a nossa soberania sendo dissolvida em tempo real. Mas então, eles cometeram o pecado capital de todo o império tirânico, a arrogância. Eles acharam que podiam levar a sua guerra para dentro do território inimigo. Eles acharam que podiam operar dentro dos Estados Unidos da América com a mesma impunidade que operam no Brasil. E foi aí que o presidente Trump os pegou. A notícia que o regime do Fórum de São Paulo tentou abafar a todo custo é a perseguição a opositores brasileiros em solo americano. Quando a família de um deputado brasileiro, filho de um ex-presidente, é ameaçada e vigiada dentro dos Estados Unidos da América, isso deixa de ser um problema diplomático. Isso se torna uma questão de segurança nacional americana. Você não pode conduzir operações de pressão e vigilância estrangeira dentro das fronteiras dos Estados Unidos da América sem esperar uma resposta da força bruta. Esse foi o erro fatal. Esse foi o gatilho que o presidente Trump esperava. Por anos, o presidente Trump tentou alertar o mundo sobre a natureza do regime chinês e seus fantoches. Mas agora, ele não precisa mais discursar. Ele tem a justificativa legal para agir. A entrega dos documentos de Carvajal não foi um acidente, foi uma jogada coordenada. O Pentágono e o Departamento de Justiça não estavam esperando a informação. Eles estavam prontos para recebê-la. A perseguição em solo americano deu a eles a jurisdição. Os documentos de Carvajal deram a eles a arma. E a contraofensiva já começou. Não é uma contraofensiva com tanques e mísseis. É uma guerra financeira e legal, muito mais devastadora. O presidente Trump não está tratando o Foro de São Paulo como um movimento político. Ele está usando a lei que usou para destruir a máfia em Nova York, a Lei RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. O Fórum de São Paulo, a partir de agora, está sendo tratado pelo governo americano como o que ele realmente é: uma organização criminosa transnacional. O general Carvajal não é um refugiado político. Ele é a principal testemunha no maior caso de extorsão, lavagem de dinheiro e corrupção internacional da história moderna. A jogada de mestre do presidente Trump foi essa. Ele esperou o inimigo se expor.
Ele deixou que a arrogância do Foro de São Paulo os fizesse cruzar a linha vermelha. E agora ele não está mais atacando governos de esquerda. Ele está atacando os ativos financeiros do cartel. Todos os bilhões de dólares que eles roubaram e esconderam em bancos ao redor do mundo. Todas as propriedades que compraram. Todos os operadores que vivem no luxo enquanto seus países afundam na miséria. Todos eles estão na mira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. O pânico é total. O pânico em Brasília é ensurdecedor. O pânico em Caracas é absoluto. O pânico em Pequim é estratégico. A decisão desesperada de soltar José Dirceu é a tentativa de colocar um general velho e cansado de volta ao tabuleiro sem perceber que o presidente Trump virou a mesa e mudou o jogo. Eles estão jogando xadrez, enquanto o presidente Trump começou uma operação de demolição financeira. A humilhação do Foro de São Paulo é completa. Por anos, eles se venderam como intelectuais, como os salvadores dos pobres. O presidente Trump e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América estão expondo a verdade factual. Eles são apenas ladrões. Ladrões comuns financiados por um cartel de petróleo falido a serviço de uma ditadura comunista em Pequim. A operação de guerra híbrida contra o Brasil foi interceptada. A tentativa de transformar a América do Sul em um quintal de recursos para a China fracassou no momento em que eles decidiram desafiar a soberania dos Estados Unidos da América. O que você está vendo não é o fim da batalha. É o começo da nossa vitória. A engenharia do mal foi exposta. Os recibos estão na mesa. A contraofensiva financeira está liquidando as fontes de poder do inimigo. Eles podem controlar o sistema judicial no Brasil, mas não podem controlar o sistema financeiro global, que responde ao poder de Washington. O atual presidente do Brasil agora é um gerente de uma filial falida. O Foro de São Paulo é um cartel exposto, com seus líderes agora na mira da lei, sendo tratados como os criminosos que são. A soberania do Brasil, que estava sendo vendida a preço de banana para a China, acaba de ser resgatada pela ação de força bruta do único líder global que teve a coragem de nomear o inimigo. O sensacionalismo factual é este. A guerra é real, os inimigos são poderosos, mas o plano deles foi quebrado. A verdade veio à tona, não pela mídia, mas por um ato de inteligência estratégica. O presidente Trump tinha o plano. O general Carvajal forneceu a munição. E o Foro de São Paulo é agora um alvo de investigação. Esta é a guerra da informação. Eles dependem do seu silêncio, da sua confusão, do seu medo. Eles querem que você acredite que o caos é normal. Não é. É um projeto. E agora nós temos o dossiê que prova isso. A sua missão é simples. Vença a guerra da informação. Compartilhe este vídeo. Envie para cada patriota que você conhece. Esta informação é a nossa arma. Use-a.